Muito boa tarde para você, Prisco, Fernando. Então, segunda-feira, 8 de outubro, domingo de eleições, movimentou o Brasil. Em Santa Catarina, vamos ter segundo turno para o governo. Uma disputa surpreendente, hein? É verdade. Boa tarde, Prisco e o Gianni. Boa tarde para você de casa. Uma boa segunda-feira. Eu gostaria de começar a edição do SBT Meio Dia de hoje agradecendo a gigantesca audiência que a nossa transmissão alcançou ontem nas redes sociais, num trabalho inédito aqui do SBT Santa Catarina, unindo televisão e rede social. O Gianni no comando, o Prisco nos comentários, o professor Roberto Volco também esteve com a gente, então a gente tem que agradecer a sua audiência, chegamos a 700 mil pessoas alcançadas. Pois bem, falando de eleições, temos Gelson Merizio do PSD e comandante Moisés do PSL no segundo turno. Daqui a pouco, nós vamos receber os dois candidatos aqui no estúdio. A votação acontece no final deste mês para a escolha de governador. Prisco, a gente já começa aqui mostrando o resultado desta eleição deste domingo. Primeiro turno, Gelson Merizio, do PSD, fez 1.121.000 votos, alcançou 31,12%, enquanto o comandante Moisés, do PSL, ele que é candidato de Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina, ficou com 29,72%, alcançou uma marca de 1.071.000 votos. Inclusive, vale ressaltar aqui que o comandante Moisés chega ao segundo turno, deixando de fora o MDB. Prisco. Primeiro, uma diferença de apenas 50 mil votos para Gelson Merizio. Né? Estamos falando aí de pouco mais de 1%. Surpreendente, indiscutivelmente surpreendente. Por dois motivos. Primeiro deles, deixando o MDB de fora. O MDB é o maior partido de Santa Catarina. Nunca deixou de disputar o segundo turno. Tem uma musculatura invejável, mais de 100 prefeitos, 50 vice-prefeitos, 10 deputados estaduais, 5 federais, senador, governador, milhares de vereadores, mais de 150 mil filiados. Mas esse partido não foi à luta. Não saiu à rua, a militância não se movimentou e a campanha de Mauro Mariani não engrenou. E acabou surpreendida pelo vendaval que foi Jair Bolsonaro, que fez em Santa Catarina quase 66% dos votos. Vejam bem, em 2014, Aécio chegou à estupenda marca de 64,5%, no segundo turno apenas contra Dilma Rousseff. Ele fez 66 contra outros 12 candidatos. E aí que o comandante Moisés pegou uma carona monumental. Nós temos, essa inclusive, que foi a verdade. Prisco, falando ainda do governo do estado, como foi a votação nas principais cidades aqui de Santa Catarina, inclusive para a gente ver por regiões aí. A gente tem um telão com todas as informações. O Paulo pode colocar no ar um telão, então, que a gente vai analisar região por região de Santa Catarina para identificar onde o coronel Moisés foi melhor e o Gianni, e onde Gelson Merizio acabou se destacando na eleição. O Paulo está com essa imagem, ele pode colocar no ar para a gente agora, Paulo? Vamos avaliar, porque é o seguinte, realmente uma surpresa muito grande a eleição de comandante Moisés. Está lá em cima, a gente já consegue ver agora? O comandante Moisés, volta para mim aqui para a gente acompanhar no mapa, a gente tem que ir mostrando aqui. O comandante Moisés acabou vencendo com 30 contra 24 de Gelson Merizio na região da Grande Florianópolis. Venceu na Grande Florianópolis. Aqui no amarelo, Blumenau, Moisés também venceu, 38-25. Só que em Florianópolis foi por pouco mais de 6 pontos. Já em Blumenau, que é a base eleitoral de Décio Lima, candidato ao governo do PT, e dos vices de Merizio e Mariani, Kleinbing e Napoleão, a vantagem foi de 13 pontos percentuais. Exatamente. Aí Gelson Merizio venceu nessas duas regiões aqui. Quais são? Lages, que é base de Raimundo Colombo, correligionário dele, 43-22, e também venceu na região que é berço eleitoral dele, político. O Oeste Catarinense. Era esperado, né? Chapecó. Eram os dois municípios que ele não poderia, evidentemente, perder. Só que Moisés, como você vai falar agora, também suplantou em Criciúma Exatamente. Joinville. Inclusive, Gelson aparecia bem nas pesquisas em Criciúma, acabou perdendo para o comandante Moisés por 39-26. O comandante Moisés tem base lá na região sul, em Tubarão. E depois, esse rosa aqui é na região de Criciúma, ao contrário, inclusive. Joinville foi a primeira. Joinville aqui em cima. Sul, né? Joinville 39-26 e o sul do estado com Criciúma 36-34. Em Criciúma a diferença foi pequena, apenas de 2 pontos, mas vale lembrar que o atual governador, Eduardo Moreira,
que já foi prefeito de Criciúma, tem lá sua base eleitoral, correligionário de Mauro Mariani. E também o prefeito de Criciúma, do PSDB, Clésio Salvaro. Então, é uma derrota substantiva de Salvaro e Moreira e uma vitória de Moisés, sendo que Mauro Mariani ficou em terceiro em Criciúma. E Joinville é a base política de Mauro Mariani. Ele é de Rio Negrinho, mas é do norte do estado e foi suplantado por 13 pontos percentuais. 13 pontos percentuais foi suplantado Merizio. Mauro Mariani por mais ainda. Ou seja, nos 3 grandes colégios eleitorais, pela ordem Joinville, Florianópolis e Blumenau, prevaleceu Bolsonaro, leia-se Moisés. Muito bem. Prisco, Fernando, já, você telespectador, nós vamos mostrar os candidatos federais, estaduais e também os senadores eleitos aqui por Santa Catarina. Antes, vamos analisar a votação para presidente, como você falou. Vamos para segundo turno aqui no Brasil. Muito bem. Vai lembrar que nós também vamos receber daqui a pouco os 2 candidatos que vão para segundo turno aqui em Santa Catarina. Aqui a gente acompanha as votações para primeiro turno no estado, nas regiões, e agora sim a gente mostra para você como é que foi este primeiro turno na votação nacional. São dados de todo o país. Jair Bolsonaro, que tinha a expectativa de vencer em primeiro turno do PSL, acabou ficando com 46,03%, faltou aí pouco menos de 4% para que ele vencesse a eleição em primeiro turno. Segundo lugar, Fernando Haddad, que fez 29,28%, Prisco. Mas ele abriu uma frente de 13 pontos percentuais. Considerando que temos apenas 3 semanas de distância entre o primeiro e o segundo turno, é muito difícil que Fernando Haddad possa suplantá-lo, por 2 motivos até históricos. Primeiro, de 89 para cá, quem chegou na frente no primeiro turno ganhou a eleição no segundo. E outro dado, quem ganhou em Minas Gerais ganhou a eleição no segundo turno. E nessas 2 hipóteses, isso conspira a favor de Bolsonaro, além da larga vantagem que ele tem. Agora, Prisco, ainda analisando esse cenário nacional, vale um destaque para os outros candidatos que fizeram uma votação muito baixa. Eles podem influenciar nesse segundo turno? Tirando Ciro Gomes, que fez 12, 13 pontos percentuais, todos os outros ficaram abaixo de 5%. Marina acabou com 1%, perdeu para o Cabo Daciolo, perdeu para Henrique Meirelles. Então, a transferência maior, evidentemente, de Ciro, Marina, Boulos, quase que integral, é para Haddad. Só que Haddad tem que receber praticamente o voto de todos para poder suplantar, porque se Bolsonaro receber 3 e alguma coisa, ele já ganha a eleição. E outro detalhe, essa história que o candidato derrotado, ou o dirigente, ou a liderança partidária afirmou, o meu candidato é esse no segundo turno, isso não quer dizer nada. Pode influenciar militantes, filiados, mas o eleitorado vai pela sua própria cabeça, não vai pela indicação do derrotado. Prisco? Até porque, se valesse essa regra, teria votado no próprio candidato, que teve uma votação inexpressiva, né? E os votos de Bolsonaro estão muito cristalizados, como também os de Haddad. Na transferência vai haver um certo equilíbrio. Muito bem. Vamos ver, então, como é que ficou a votação para os presidenciáveis aqui em Santa Catarina, Ildiane, porque aqui, realmente, Bolsonaro fez uma votação histórica. Alcançou 65,82%. No primeiro turno, passou de 2.600.000 votos, enquanto Fernando Haddad fez 15,13%. Ou seja, Bolsonaro abriu mais de 50 pontos percentuais de vantagem sobre Fernando Haddad em Santa Catarina e obteve a maior votação que um político já teve na história do Estado, que tinha sido de Aécio Neves, em 2014, 2.400.000 e tanto, agora ele foi a 2.600.000. Imagine numa projeção para o segundo turno só contra Haddad. Ele tem tudo para se aproximar de 2/3 ou 3/4 do eleitorado catarinense. E, aliás, foi a maior vitória proporcional do país, de Bolsonaro, e a de Haddad foi no Piauí com 63%. Aqui quase 66%. Bom, a gente já mostrou então a situação dos candidatos ao governo do estado. O PSL em Santa Catarina chegou no segundo turno. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte, Prisco. O que esse número aqui pode representar na votação de Carlos Moisés aqui em Santa Catarina? Para o segundo turno? Para o segundo turno. Vai depender de como vai se comportar Jair Bolsonaro. Ele vai declarar voto? Ele vai fotografar com Moisés? Ele vai gravar um vídeo, ele vai vir a Santa Catarina dividir palanque com Moisés,
ou ele vai ficar na dele, considerando que Merizio declarou voto no primeiro turno? Essa é a grande expectativa de como vai se comportar. De qualquer maneira, ao natural, sendo correligionário de Bolsonaro, ao natural é que Moisés venha mais cacifado. Mas é uma nova eleição, o segundo turno. Você acredita que existe a possibilidade, desculpe, Eugênio, de Bolsonaro ficar mais contido, muito embora sendo do PSL, o único governador que pode ser eleito? Você acredita que pode? Vai depender da estratégia que ele vai adotar. Até porque entende? Bolsonaro já fez 65%. Precisa de mais alguma coisa aqui em Santa Catarina? Mas veja bem, os dois somados, Moisés e Merizio, dá 60. Ele foi a 65. Se todos os eleitores de Moisés e Merizio votaram no Bolsonaro, ele ainda buscou 5, 6% fora. Mas daí, isso vai depender da estratégia que ele vai adotar. E o eleitor, como vai enxergar? Mesmo que Bolsonaro não declare apoio, mas se o eleitor perceber, não, mas em Santa Catarina, Bolsonaro é Moisés, aí ele vai ser favorecido. E resta saber a estratégia que o próprio Merizio vai adotar. Isso a gente tem que observar no andar desses primeiros dias de segundo turno. Pois não. Deputados estaduais agora, Fernando e Prisco, houve uma renovação na LESC entre os 40 deputados estaduais eleitos neste domingo. Olha só, apenas 18 já estavam na casa e terão mais 4 anos de mandato. Assim, as outras 22 cadeiras terão novos donos a partir, Prisco, do ano que vem. Vamos ao resultado. Então, já está no telão o resultado da eleição. Neste domingo, o candidato mais votado, Ricardo Alba, de Blumenau, foi o deputado aí estadual mais votado, com pouco mais de 62 mil, Fernando. 62 mil votos. Vamos passar o nome de todos eles rapidinho aqui, porque são 40. Luciano Caminati está voltando do PT, Júlio Garcia, Ismael, a Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas, Cobalcini, Felipe Estevão, Sérgio Mota, depois Coronel Mocelin, o Fernando Krelin, o Denadal, o Mário Denadal, Marlene Flenger, Volney Weber, Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, o Kennedy Nunes, o Zé Milton Schaeffer, e aí a gente traz outros deputados que foram eleitos neste domingo, o Gerry Dualdo, o Neudi Sareta, Jair Mioto, Laércio Schuster, Milton Obos, Luiz Fernando Vampiro, Marcos Vieira, Padre Pedro, Sargento Lima, Ana Campagnolo, Moacir Sopelsa, Ada De Luca, Nazareno Martins, Titon, Bruno de Souza, Gessé Lopes, e temos ainda uma outra tela com os demais deputados que foram eleitos neste domingo para ocupar vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estão aí João Amin, Altair Silva, Márcios Machado, Berlanda, Rodrigo Minotto, Maurício Scudilac, Fabiano da Luz e Ivan Nats, do PV. Ou seja, uma renovação inédita na Assembleia de Santa Catarina. 55%. São 22 novos e 18 apenas reeleitos. Chama a atenção a ausência da reeleição do atual presidente, Silvio Drevik, do PP progressista. A gente tem, inclusive, como é que ficou essa bancada na Assembleia Legislativa. Vamos colocar agora por partido. Na questão da composição, né, Fernando? Vamos mostrar depois? Ok. Nós fomos até Blumenau, sabe por quê? Porque hoje pela manhã nossa equipe da cidade entrou em contato com a assessoria de Ricardo Alba para falar com o candidato eleito. Uma boa tarde para você, Juan. Boa tarde, Ildiane. Boa tarde a você que acompanha o SBT Meio-Dia. Nossa equipe está em contato com a assessoria do Ricardo Alba desde ontem, mas a informação é que ele tiraria a manhã de hoje para descansar. Ainda durante a tarde, nós vamos continuar tentando uma manifestação aí do deputado mais votado de Santa Catarina. A comemoração pela eleição de Ricardo Alba começou ontem, aqui mesmo em Blumenau, em um restaurante. Ricardo Alba foi eleito com 62.762 votos, a maior votação para a Assembleia Legislativa neste ano. Ricardo Alba é natural de Blumenau, tem 33 anos, graduado em Direito e pós-graduado em Direito Público e em Prática Jurídica, além de ser mestre em Desenvolvimento Regional, professor universitário e oficial de Justiça aqui na comarca de Blumenau. A carreira política de Alba teve início ainda durante as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Alba foi então eleito vereador em 2016, com 3.277 votos. Ricardo Alba, durante a campanha,
defendeu posicionamentos muito semelhantes ao do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, o que acabou atraindo muitos eleitores. Aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, o agora deputado estadual era conhecido por algumas votações independentes e uma postura um tanto quanto polêmica. Vamos aguardar para saber como será o comportamento dele agora na Assembleia Legislativa. SBT, eleições 2018. Muito bem. Foi uma surpresa Ricardo Alba se apresentar como recordista. Aliás, o PSL também, carregado por Jair Bolsonaro, elegeu um número impressionante e entre os mais votados, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara. Deixa eu trazer os números então para você aqui, Prisco, para você que está em casa nos acompanhando. Agora 12h15, a gente vai até 1h30 hoje com o SBT Meio Dia Especial. Daqui a pouco os dois candidatos que vão para o segundo turno em Santa Catarina vão estar com a gente aqui no estúdio. O MDB está aqui de amarelo, fez 9 deputados estaduais. Tinha 10, passou para 9. Perdeu. O PSL não tinha nenhum. O PSL não tinha nenhum. Fez 6. E ganhou do PSD, partido de Merizio, que tinha 9 e baixou para 5. Baixou para 5, perdeu 4. O PT fez 4, o PR fez 3, o PP melhor, fez 3, o progressista. Depois o PR também fez 3, o PSB fez 3, o PDT fez 2, o PSDB 2, o PRB fez 1, o PSC também 1, igualmente o número para o PV. Ou seja, nós tivemos aí uma grande fragmentação da Assembleia, com a pulverização das bancadas. Veja bem, o PP ficou com apenas 3, reduziu o tamanho, tinha 4, o PT tinha 5, baixou para 4. Já partidos menores cresceram, como o PR, PSB, o PDT, o PSDB, que tinha 5, ficou com 2, PSDB 2, vejam só. Então, realmente foi uma mudança completa. O eleitor, como a gente vinha falando, Fernando, parece que estava prometendo pregar uma peça e pregou. Exatamente. É a renovação que vinha se falando durante muito tempo. A gente mostrou aqui, foram protestos, manifestações, reações nas redes sociais. As urnas realmente mostraram essa indignação. A origem disso tudo, 2013. Com aquela manifestação. Não foi... a dos 20 centavos. Não, exatamente, não foi manifestada logo no ano seguinte, 14, mas em 18, 5 anos depois. E depois todos esses escândalos de corrupção envolvendo diversos partidos, a gente não está falando de um só. Agora, Prisco, eu preciso te questionar o seguinte, a gente tem aqui o MDB que ficou fora do segundo turno com 9 candidatos, daí com 9 deputados, depois soma aqui com o PSDB que também está fora. E o seguinte, eu quero perguntar a questão envolvendo os candidatos ao governo. Numa situação hipotética, se o PSL chega a vencer a eleição para governador, como é que fica esse apoio para ele na Assembleia? E depois a gente vai avaliar também a questão de Gelson Merizio. Aí é muito relativo. O MDB, que está fora do segundo turno, foi o que fez o maior número de deputados. O PSL tem 6. O PSL está sozinho. Não tem mais ninguém na coligação, sozinho, literalmente. Então ele vai ter que construir uma maioria. O governador, uma vez eleito Moisés, vai ter que sentar com os deputados para construir uma maioria, assim como o PSD, que tem 5, mas diferentemente tem outros partidos na coligação com ele. Quem? O PP, que tem 3, o PSB, que tem 3, o PDT, que tem 2. Então nós já estamos falando aí em 5, mais 3, 8, mais 5 do PSD, 13. Nós já estamos falando em 13. Daí os outros pequenos partidos eu não sei exatamente com quem coligaram, não estou lembrando. Ou seja, Merizio já larga com uns 13, mas o Coronel Moisés com 5. E isso certamente será utilizado por Gelson Merizio para tentar convencer o eleitorado que ele terá melhores condições de governabilidade junto à Assembleia. Agora vale destacar uma outra coisa, que é a seguinte. Merizio, aliás, Mauro Mariani não vai para o segundo turno. O MDB fica fora de uma final, mas elege 9 deputados estaduais. Só que, em compensação, só elege 3 federais. Nenhum senador. Já teve 5 ou 6. Não elegeu senador, mas o voto do MDB foi fundamental para a segunda vaga de Jorginho Melo. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Ele é do PR, mas o MDB elegeu com Ivete Apel da Silveira, viúva de LHS, como primeira suplente. Então, para finalizar esse assunto aqui, o Gelson Merizio, neste momento, ele tem uma maioria
Na comparação Não, tem com o comandante maioria Moisés? em Na votos, comparação não com o maioria comandante. na Assembleia. A Assembleia são 21 para Exatamente. ter maioria. Ele tem mais deputados que poderão ajudá-lo a Não, governar. eu digo, na comparação com o PSL, ele tem uma sim. maioria. Então, Sim. mas o PSL também tem uma condição de namorar mais aqui, né? Já que o Gelson Merizio estava na concorrência aqui com o MDB. Temos mais telões, isso aí. vamos em frente. Agora a vai gente tem que ir para o intervalo, né, Diane? Vamos para um breve intervalo, vamos saber como ficou a composição no Congresso Nacional, vamos ver quem foram os candidatos a deputado federal mais votados aqui em É Santa importante Catarina. registrar que o senador eleito Esperidião Esperidião Amin Amin também vai estar estará ao vivo conosco, aqui. né? E ainda nessa edição, vamos receber ao vivo justamente Esperidião Amin, eleito senador, o mais votado aqui no estado. Daqui a pouquinho, não saia daí, a gente volta já. Gelson Merizio e comandante Moisés também vão estar com a gente.